E aí, galera, tudo certo? Vamos estudar mais um pouco de física comigo, professor Jorge. Vamos que vamos. Seguinte, ó, nessa aula, como tu consegue ver na tela, aqui em cima de mim do meu lado, leis de Newton e aplicações. Galera, chegou a hora de conversar sobre as leis do homem, o cara que revolucionou o mundo, Sir Isaac Newton. Olha só, gente, mas antes de falar lá das leis de Newton, é muito importante ficar ligado no seguinte: toda a lei de Newton, todas as 3 leis de Newton, as famosas 3 leis de Newton, falam sobre força. Mas o que é força? A gente precisa ter o conceito de força bem claro para que a gente consiga entender as leis de Newton, para que a gente consiga entender o que Newton pensou ao escrever essas 3 leis, beleza? Então é o seguinte, para a gente falar do conceito de força, temos o seguinte, a força corresponde ao fruto da interação entre 2 corpos. Ou seja, gente, é o resultado da interação entre eles. Então, para que exista a aplicação de uma força, a gente precisa da interação de 2 corpos. Essa interação pode ser uma interação direta, um corpo encostando no outro corpo, um corpo empurrando um outro corpo. Mas também pode ser uma atuação à distância. Por exemplo, a força exercida pela gravidade, ela atua de forma à distância, ou seja, não existe um contato direto entre o planeta, a Terra, por exemplo, que vai ter a sua gravidade, seu campo gravitacional, e o corpo que está inserido nessa região de atuação aí do campo gravitacional terrestre, beleza? Então tem forças que precisam de um contato direto, os corpos se encostam, e tem forças que não necessariamente são através de um contato direto. Pode ser uma força à distância, beleza? Bem, de acordo então com este conceito físico, entendemos que um corpo isolado não sofre efeitos de força. Então, se a gente pegar um corpo e botar ele num lugar onde não existe nada, lá num vácuo, no meio do nada, abandonado do universo, isolado de tudo, não vai ter força sobre ele. Por quê? Ele não vai ter uma interação direta com outro corpo, também não vai ter uma interação com campos gravitacionais, por exemplo, ou campos magnéticos, campos elétricos. Ele está isolado de tudo, ok? Onde fica esse lugar que ele está isolado de tudo? Bem, eu não sei, mas na teoria é isso, ok? Outra coisa, em resumo, para que a gente tenha existência de uma força, a gente tem que ter 2 corpos interagindo. Então, para uma força existir, a gente precisa da atuação de 2 corpos, da interação de 2 corpos, beleza? Bem, unidades de medida de força. Quando a gente fala de força, a gente precisa medir, mensurar essa força, beleza? E no sistema internacional, a unidade padrão, lá do sistema internacional, lá do SI, a gente tem como sendo o Newton, beleza? Então, a unidade de medida de força padrão é Newton. 1 Newton, gente, equivale à multiplicação de 1 kg de massa por 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração, beleza? Uma outra unidade que não é padrão do sistema internacional, mas que pode estar aparecendo aí, é o quilograma-força. 1 kg-força equivale a 9,8 newtons de força, beleza? Então, unidade padrão, uma unidade secundária que pode estar aparecendo aí, muito mais comum ela ser em newtons, muito mais comum. Por quê? Porque é de acordo com o sistema internacional de unidades. Antes de a gente falar da primeira lei de Newton, é importante a gente conhecer um conceito, que é o conceito de inércia. Bem, o que é a inércia? É a tendência dos corpos permanecerem nos seus estados naturais de equilíbrio. Bem, estados naturais de equilíbrio, a gente tem 2 estados possíveis naturais de equilíbrio, que é a situação que um corpo está em repouso em relação ao referencial, ou a situação que ele está se movimentando em linha reta com velocidade constante em relação ao referencial. Quando está em repouso em relação ao referencial, o nome de equilíbrio é equilíbrio estático. O corpo está paradinho, ele está em repouso em relação a um referencial. Quando o corpo está em movimento, em velocidade constante, em linha reta, famoso MRU, ele vai estar numa situação de equilíbrio dinâmico
ou cinético. Os dois nomes podem ser utilizados. Pode ser chamado de equilíbrio dinâmico ou equilíbrio cinético para quando o corpo está em MRU, em movimento com velocidade constante em linha reta, beleza? Bem, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Então, olha só, a inércia de um corpo está associada à massa que esse corpo possui. Quanto maior for a massa do corpo, maior vai ser a inércia do corpo. Quanto menor for a massa do corpo, menor vai ser a inércia desse corpo, beleza? Então lembrar, né, desses aspectos que são importantes para a parte teórica, beleza? E agora, finalmente, primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, gente, também conhecida como princípio da inércia. De forma resumida, Newton falou muito sobre esse princípio, né, da inércia, essa primeira lei de Newton que a gente chama. Falou muita coisa, né? Tem um livro quase que inteiro falando da primeira lei de Newton, ok? Mas, de forma resumida, para tu lembrar, é basicamente isso aqui, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, o famoso MRU, a menos, né, que seja obrigado a mudar seu estado por forças imprimidas a ele. Aqui a gente tem uma figurinha, né, uma sequência de 3 figuras, de 3 imagens, gente, que mostra o seguinte, ó. Nós temos uma família, numa boa, aqui, ó, todo mundo tranquilo, passeando no carro, né, sorridente. Imagina, final de semana, a família vai dar uma volta, fazer um passeio de carro, show de bola. Só que tá faltando um detalhe aqui, né? Tá faltando esse pessoal colocar um cinto de segurança. Percebam que tanto o condutor do veículo, quanto a esposa dele e os filhos que estão ali atrás, todos eles estão sem o cinto de segurança. Isso é muito perigoso, né? Inclusive, a legislação brasileira indica, né? Ou melhor, ela obriga que você use o cinto de segurança, beleza? Porque o próprio nome já diz, traz segurança para você, traz segurança para as pessoas que estão no veículo. Ok? Mas bem, eles continuando no seu passeio, chega um determinado momento que eles vão dar de cara com um poste. Por alguma razão, o condutor se perdeu, passou direto numa curva e vai bater no poste. E o que aconteceu, gente? Na última figurinha aqui, ó, deixa eu até pegar um marca-texto aqui que chama mais atenção, marca-texto vermelho, olha só o que aconteceu. O veículo colidiu com o poste e as pessoas foram projetadas, lançadas para frente, ok? Por que isso aconteceu? Bem, quando o carro estava em movimento, vamos supor que o carro estava em movimento a 80 km por hora, beleza? O carro estava em movimento a 80 km por hora. As pessoas que estavam dentro do carro, em relação à rua, em relação ao poste, em relação às árvores, também estavam se movimentando a 80 km por hora. No momento da colisão do carro com o poste, o que aconteceu? O carro parou imediatamente. Só que qual é a tendência natural, né, dessas pessoas aqui que estavam dentro do carro? Bem, a tendência natural delas é continuar indo para frente, continuar em movimento, beleza? E por conta disso, elas vão ser lançadas, vão ser projetadas para frente, uma velocidade bem perto do valor que era a velocidade do carro, aproximadamente 80 km por hora, beleza? Então, isso é muito rápido, ok? Os efeitos disso podem ser muito perigosos, né? Isso aqui, uma situação como essa, na real, né, no mundo que a gente vive, pode levar à morte de todas as pessoas que estavam nesse carro, beleza? Então, fica o alerta, é muito importante o uso do cinto de segurança, né? Porque em situações em que nós temos acidentes automobilísticos, o cinto de segurança pode ser a diferença para salvar a tua vida, para salvar a minha vida, para salvar a vida de qualquer um, beleza? Por quê? Porque a primeira lei de Newton mostra isso para a gente, a importância do uso do cinto de segurança. Se eles estivessem com o cinto de segurança, estariam amarradinhos ao banco do carro, não seriam jogados para frente, não iam correr esse risco, né? Eles seriam uma parte integrante do carro. Não estou dizendo para vocês que, se a pessoa está de cinto de segurança, se envolve no acidente, não vai se machucar nada, não vai ter nenhum arranhão. Não é isso, gente. Mas existem algumas lesões
que podem ser evitadas pelo fato de utilizarmos o cinto de segurança. Então isso é muito importante, por isso que no Brasil é obrigatório o uso do cinto de segurança, beleza? Bem, continuando. O que a gente tem mais aqui, né, para o princípio da inércia, para a primeira lei de Newton? Ó, se a resultante das forças aplicadas num corpo é nula, dizemos que ele está em equilíbrio. Então, a primeira lei de Newton trata de situações que a força resultante sobre o corpo que está sendo estudado é zero. Situações que a força resultante sobre o corpo é nula, beleza? Tem que tomar cuidado. Não é porque a força resultante sobre o corpo é zero que não existem forças atuando sobre esse corpo. Pode ter 50 forças atuando no corpo, mas a relação entre essas 50 forças, o resultado final, a resultante, é zero. Então tem que se ligar. Se liga nesse detalhe que é muito importante, beleza? Então olha só, ele está em equilíbrio. Tem duas situações de equilíbrio possíveis. O equilíbrio, que é dito estático, quando o corpo se encontra em repouso em relação a um referencial inercial, beleza? Então é uma situação de repouso, como a gente já tinha conversado antes, né? Eu já tinha dado um spoilerzinho disso aqui. Bem, e o equilíbrio dinâmico, que também pode ser chamado de equilíbrio cinético. Lembra aí, lembra disso aí, anota aí no teu caderninho, brother. Que ocorre quando o corpo está em movimento, mas sem aceleração. Ou seja, quando o corpo estiver em MRU. Essas são as aplicações da primeira lei de Newton. Lembra, primeira lei de Newton, sempre que a força resultante sobre o corpo for zero. Beleza? Bem, vamos ver um exemplo aí, uma situação, uma questão aí que fala sobre esse conceito da primeira lei de Newton, aplica essa primeira lei de Newton. Vamos ver o que tem aqui para nós, gente. Ó, o cinto de segurança é um item indispensável quando se trata da segurança em um veículo em movimento. Seu uso, que é obrigatório no Brasil, está relacionado com a primeira lei de Newton. Sobre essa lei é correto afirmar que... Então vamos lá, gente, vamos ler aqui as opções. Letra A. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Gente, somente em repouso? Não, né? Se a força resultante é zero, duas possibilidades. Equilíbrio estático, quando está em repouso. Equilíbrio cinético ou dinâmico, quando está em MRU, quando está em movimento em linha reta com velocidade constante. Então não, está errado aqui, né? Isso aqui não é uma situação, né? Não está descrevendo a primeira lei de Newton. Vamos para a letra B. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atua sobre ele é nula. Bem, gente, ele tem essa tendência de permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme? Bem, sim. Se a força resultante é zero, ó, vou trocar de marca-texto, não vou passar o vermelho não, ó. Se a força resultante é nula, se a força resultante é zero, o que pode acontecer? Tem a tendência de permanecer em repouso? Tem, é um equilíbrio estático. Tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo uniforme? Tem, é o equilíbrio dinâmico, também conhecido como equilíbrio cinético. Então, ó, letra B perfeita, maravilhosa, é a opção correta para a gente estar assinalando de acordo com a primeira lei de Newton. Mas vamos ler o que tem aqui nas outras. Vamos ver a letra C, letra D e letra E. Letra C diz assim, ó, um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Gente, fiz força num corpo, empurrei um corpo, joguei um corpo, fiz força sobre ele. Ele vai ficar em movimento só enquanto a força atua? Não. Ele pode continuar em movimento mesmo quando a força resultante é zero. E uma prova disso é que, quando a força resultante é zero, um corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme. Então, um corpo pode se movimentar mesmo quando a força resultante é zero. E o nome desse movimento é movimento retilíneo uniforme. Então, isso aqui é uma mentira, né? Isso aqui não vale. Vamos ver aqui, ó, deixa eu pegar o meu marca-texto vermelho. Não, isso aqui não dá, gente, não dá para acreditar nisso não, hein? Letra D, um corpo tende a permanecer em aceleração constante. Gente, primeira lei de Newton, força resultante é zero. O corpo está em repouso, não tem aceleração. O corpo está em MRU, não tem aceleração. Lembra, qual é o movimento que vai começar a aparecer aceleração? MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, ou qualquer outro movimento que seja uniformemente variado. Então,
primeira lei de Newton, não tem aceleração, a aceleração é zero. Então, vamos riscar isso aqui, ó. E, letra E, a inércia de um objeto independe de sua massa. Gente, acabamos de conversar sobre isso. A inércia é uma medida associada à massa do corpo. Quanto maior for a massa do corpo, maior é a inércia. Quanto menor for a massa do corpo, menor é a inércia. Então, existe uma relação direta entre inércia e massa, beleza? Então, errado também, uma baita mentira, isso aqui vamos riscar fora. Então, como a gente já esperava, né, apenas uma opção correta, que é o que diz na letra B. Bem, seguindo. Na segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, é aquela que vai ter uma fórmula que diz assim, brother, ó, força resultante é igual massa vezes aceleração. A única fórmula que todo mundo sai do ensino médio e lembra de física, beleza? Não, tem uma segunda, né, que é E igual mc ao quadrado, que é a fórmula de Einstein. Essa é famosa, a galera faz tatuagem e tal, tem camiseta, bota na caneca, faz copo, coisa... Mas não, tem duas então, tem duas fórmulas que lembram. E lá da matemática vocês lembram da equação de Bhaskara, né? Lá usa Bhaskara para a equação de segundo grau. Mas bem, voltando aqui para o Newton e para a sua segunda lei. Na segunda lei de Newton, a gente vai estar utilizando em situações em que a força resultante sobre o corpo não é nula, ou seja, ele não está em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, significa que ele tem aceleração, beleza? Então, segundo a lei de Newton, situações que a força resultante é diferente de zero e, por isso, o corpo tem aceleração. O que o Newton observou, gente? Ele observou que, para um mesmo corpo, a resultante das forças aplicadas nele é diretamente proporcional à aceleração adquirida. Ou seja, quanto maior é a aceleração, maior é a força resultante. Newton percebeu isso, analisando os corpos, beleza? Como que a gente escreve a relação matemática para a segunda lei de Newton? É essa aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Gente, então aqui, ó, famosinha, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é o nosso FR, que no sistema internacional, força é medida em newtons. Importante já lembrar, ó, toda força é medida em newtons no sistema internacional. Toda força é medida em newtons no sistema internacional. Unidade padrão, beleza? Massa precisa estar em quilogramas. A aceleração precisa estar em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade padrão que nós temos lá no sistema internacional de unidades, beleza? Bem, seguinte, vamos fazer um exemplo, vamos ver como é que isso aqui funciona, vamos ler essa história, aqui tem uma situação, tem um gráfico, vamos ver como que é isso aqui, gente, ó. Durante a apresentação para uma revista especializada, um carro de 1.200 kg acelerou numa pista retilínea e obteve o resultado mostrado no gráfico abaixo. É correto afirmar que a força média em newtons, né, transmitida pelo motor das rodas, entre os instantes de 0 a 5 segundos foi de... Gente, nós temos um gráfico de velocidade em km por hora por tempo e segundos. A gente quer analisar o gráfico de 0 até 5 segundos. Ó, então a gente quer só essa retinha crescente. Quando o tempo é 0, a velocidade inicial é 0, partiu do repouso. Quando o tempo é 5, a velocidade é 90 km por hora. A gente já precisa se ligar que essa velocidade tem que passar para metros por segundo, beleza? Vamos para o quadro, vamos resolver isso aqui junto, vamos organizar as informações? Então vem comigo, vem cá, chega aí. Deixa eu liberar um espaço aqui para a gente estar resolvendo junto. Então, galera, ó, lá do nosso gráfico, o que a gente sabia? A gente sabia que a massa do corpinho é de 1.200 kg. Sabíamos também que ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0. E, além disso, que a velocidade final é de 90 km por hora e que passou um tempo de 5 segundos. Bem, a gente precisa organizar essa velocidade, passar para metros por segundo,
Então a gente vai lá e divide por 3,6. Isso aqui vai dar exatamente 25 metros por segundo. Então essa é a velocidade final do nosso veículo, beleza? E agora, para a gente calcular a força resultante, gente. Olha a dica que eu vou dar para ti. Sempre que tu quer calcular a força resultante é massa vezes aceleração. Sempre. A massa do corpo a gente conhece, é 1.200 kg. Qual é o problema que a gente está tendo aqui? A gente não conhece a aceleração. Então, se tu quer saber a força resultante, tu tem a massa do corpo, mas não tem a aceleração, tu tem que pensar numa forma de descobrir essa aceleração, beleza? Nesse caso, a gente vai usar o gráfico que o enunciado deu para descobrir a aceleração. Então vai ficar assim, ó. Como a gente tem velocidade inicial, velocidade final e tempo, a gente calcula a aceleração média. Essa aceleração média é ΔV sobre ΔT. Então isso aqui vai ser, ó, variação de velocidade. Lembra, na física sempre tem o delta, é valor final menos inicial. Então a gente precisa fazer a velocidade final, que é 25, menos a inicial, que é 0, e dividir pelo tempo, que é 5. Essa aceleração vai ser 25 dividido por 5, isso aqui vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então olha só, descobri a aceleração. Se eu conheço a aceleração, tem a massa, posso calcular a força resultante. Então olha só, como que vai ficar isso aqui? Força resultante é massa vezes a aceleração, força resultante é a massa, que é 1.200, vezes a aceleração, que é 5. Essa força resultante vai ser igual a 6.000 newtons. Tá feito. Tenho calculado o valor da força resultante sobre o corpo, beleza? Então, nesses 5 primeiros segundos, conforme está no gráfico, vamos voltar para a nossa tela, deixa eu pegar aqui o marca-texto. A opção correta para a gente, galera, é letra E, 6.000 newtons de força resultante sobre o corpo, beleza? Então, numa situação que aparece um gráfico, um caminho possível para tu estar resolvendo a questão é esse aqui que a gente viu agora, beleza? Aqui, gente, ó. Certo carro nacional percorre 450 metros para acelerar de 0 a 108 km por hora. Supondo sua massa igual a 1.200 kg, o módulo da força resultante que atua no veículo durante esse intervalo de tempo é... Gente, olha só. Informações. O carro andou 450 metros, velocidade inicial era 0, partiu do repouso, chegou em 108 km por hora, fica ligado, vai ter que passar isso para metros por segundo, e te deu a massa de 1.200 kg. E o que a gente tem que descobrir é a força resultante. Perceba o seguinte, a massa a gente tem, é 1.200. A gente vai ter que dar um jeito de descobrir a aceleração aqui, beleza? E a gente não tem tempo. Se a gente lembrar um pouco das aulas anteriores, quando a gente não tem tempo, a gente faz o quê? A gente tenta um caminho pela equação de Torricelli, beleza? Então é isso que a gente vai tentar fazer junto. A gente vai tentar aqui, pela equação de Torricelli, tentar descobrir a aceleração do veículo, beleza? Então, vem para o quadro comigo, vamos resolver isso aqui junto, vamos organizar as informações. Deixa eu liberar um espaço aqui. Gente, seguinte, vamos lá. Então a gente sabe que o carro se deslocou por 450 metros, nosso ΔS é 450 metros. A gente sabe que a velocidade inicial é 0. Sabemos que a velocidade final é 108
quilômetros por hora. E sabemos que a massa desse corpinho é 1.200 quilogramas. Gente, seguinte, ó. Se eu pegar essa velocidade, que é 108, e dividir por 3,6, isso aqui vai dar exatamente 30 metros por segundo. Então vai ficar o seguinte, ó. Não tenho tempo, preciso lembrar da equação de Torricelli. Ó, equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância que o carrinho andou, né? Que o veículo aqui andou, o nosso carro nacional. Bem, seguinte, velocidade final, 30. Então eu vou ter 30 ao quadrado. Velocidade inicial, 0. Então eu vou ter 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, que foi 450 metros. Gente, temos 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900. 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 450, isso aqui vai dar 900 vezes a aceleração. Essa aceleração vai ser 900 dividido por 900. 900 dividido por 900, essa aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, descobri a aceleração. Tem aceleração, qual é o próximo passo? Calculo a força resultante. Então, força resultante, galera, ó, força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes a aceleração. Então, vamos aplicar aqui os valores, ó. Essa força resultante vai ser a massa, que é 1.200, vezes a aceleração, que é 1. Essa força resultante vai ser igual a 1.200 newtons. Tá feito. Descobrimos o valor da força resultante, beleza? Voltando para a nossa tela, galera, qual é a opção correta aqui? Vamos ver, ó, 1.200 newtons fica o que está na letra B. Então, mais uma situação aí, né? Tu aplicou a equação de Torricelli, porque é uma situação que não conhece tempo, não fala em tempo, mas que tu precisa descobrir a aceleração para chegar na força resultante, beleza? Então, isso aí. E vamos ver mais uma situaçãozinha que também está ligada aqui à segunda lei de Newton, gente. Olha só. Diz assim, uma força resultante de 8 newtons é aplicada a um corpo de massa desconhecida, proporcionando uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. Eu sei a força, que é 8 newtons. Sei a aceleração, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Posso descobrir, então, quem é que é essa tal massa desconhecida usando a segunda lei de Newton. Mas vamos ver o que mais diz no enunciado. Ó. Se a esse mesmo corpo fosse aplicada uma força resultante de 12 newtons, a aceleração produzida aumentaria para. Então, quanto que é a nova aceleração se a força passar a ser 12? Gente, vamos organizar as informações e vamos resolver junto? Vem comigo aqui no quadro. Deixa eu liberar um espaço para nós. Seguinte, ó, vamos dividir isso aqui em duas situações. Aqui a gente tem a primeira parte e a segunda parte, ó. Na situação 1. Na situação 1, sabemos o seguinte: a força resultante é 8 newtons. A aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aplicando a segunda lei de Newton, a gente tem que força resultante é massa vezes a aceleração. Então, isso aqui vai dar 8 igual a massa, que eu não conheço, vezes a aceleração, que é 2,5. Essa massa vai ser a divisão de 8 por 2,5 quilogramas. Então, essa é a massa que a gente tem. Eu vou deixar o valor nessa forma de fração, 8 sobre 2,5. E vamos para a próxima questão, vamos para a próxima parte, para a situação 2.
Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, gente. Ó, na situação 2, sabemos que a nova força resultante é igual a 12 newtons. E o que a gente quer saber é a aceleração. E o que não mudou? A massa. A massa é a mesma que tinha na situação 1, é o mesmo corpo. Então a gente vai aplicar, né? Força resultante é massa vezes a aceleração. Isso aqui vai ficar força resultante, que é 12, igual a 8 sobre 2,5, que é a massa, vezes a aceleração. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse 2,5 que está embaixo dividindo, vou trazer para cima multiplicando. Então, eu vou ter 2,5, que multiplica 12, igual a 8 vezes a aceleração. 2,5 vezes 12, isso aqui vai dar 30, igual a 8 vezes a aceleração. Essa aceleração vai ser 30 dividido por 8. 30 dividido por 8, isso aqui vai dar 3,75 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nova aceleração que o corpo possui. Era 2,5, a força resultante aumentou, a aceleração passou a ser 3,75. Então, voltando para a nossa tela aqui, gente, a opção correta que a gente tem para estar assinalando, letra D, 3,75 metros por segundo ao quadrado, beleza? É isso aí, vamos seguir, vamos continuar a nossa conversa. Agora a gente chega na terceira lei de Newton, a famosa, o princípio da ação e da reação. A terceira lei de Newton é muito conhecida. Bem, o que nós temos aqui do enunciado, né? Óbvio que de forma resumida, para a terceira lei de Newton, gente. Diz assim, ó, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage e exerce no corpo A uma força de mesma intensidade. Então imagina o seguinte, a gente tem as duas bolinhas aqui, gente, ó. Vou pintar uma de verde, que é a bolinha A. E vou pintar outra bolinha, a bolinha B, eu vou pintar de vermelho, olha só. E a gente vai conversar aqui sobre a terceira lei de Newton. O que vai acontecer? Se a bolinha A fizer uma força de 10 newtons na bolinha B, a bolinha B vai reagir e vai fazer uma força de 10 newtons na bolinha A. A força de ação é igual à força de reação. Então, elas têm a mesma intensidade. Olha o que mais que diz aqui, ó. Diz que tem a mesma direção. Na nossa figurinha, qual é a direção do movimento, gente? Ó, vou pegar meu marca-texto aqui amarelinho. A direção que nós temos, a aplicação das forças, é na horizontal, beleza? Então, a força que A faz em B está na horizontal. A força que B faz em A também está na horizontal. Então, elas têm a mesma direção. Então, nós temos que tem sentido contrário. Olha só, essas forças de ação e reação têm sentido contrário. A força que A faz em B está apontando para a direita. A força que B faz em A está apontando para a esquerda. Então, você tem sentidos contrários. Outra coisa que é muito importante lembrar, gente, ação e reação são forças que atuam em corpos diferentes. É a força que A faz em B, é a força que B faz em A, ok? E outra coisa, essas forças são de mesma natureza. Se A faz uma força de contato em B, B faz uma força de contato em A, beleza? Se A faz uma força de campo, uma força de atuação à distância em B, B responde, faz uma força de reação, também de contato, também de campo, também de ação à distância no corpo B, beleza? Então, a força que A faz em B e B faz em A tem a mesma natureza. Seguinte, vamos ver aqui alguns exemplos, algumas situações
que a gente pode estar explorando aí essa terceira lei de Newton e as outras leis de Newton também. Olha só, diz assim, ó, analise as afirmações abaixo. Primeira afirmação, a força que o martelo exerce sobre o prego é de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto à força que o prego exerce sobre o martelo. Gente, a gente está estudando uma situação que é uma martelada, tem um martelo batendo num prego, beleza? Disse que a força que o martelo faz no prego é igual à força que o prego faz no martelo. Olha, beleza, tem a mesma intensidade. Também tem a mesma direção. Eu estou imaginando aqui que está botando um prego, uma madeira, está fazendo a força empurrando o prego para baixo, o prego reage e empurra o martelo para cima. Então está na mesma direção. Tem a mesma intensidade. Aí talvez você pense, Jorge, o martelo é grandão, o prego é pequenininho, a força que o martelo faz no prego é maior. Não, brother, não pensa isso, por favor, não faz isso não. A força que o prego faz no martelo e a força que o martelo faz no prego são exatamente iguais, beleza? São exatamente iguais, é um par de ação e reação. Então não se confunde, não entra nessa não, é furado, hein? Ó, diz que está de sentido oposto. Gente, ação e reação têm sentido oposto? Sim, perfeito. Então, a primeira afirmação, olha aí, é verdadeira. Vamos pintar ela toda de amarelo aqui, ó. Essa opção é verdadeira. E a segunda afirmação diz assim, ó, as forças de ação e reação anulam-se, pois atuam em o mesmo ponto do prego. Gente, lembra do que a gente conversou, ó. Ação e reação estão sempre em corpos diferentes. É a força que o martelo faz no prego. É a força que o prego faz no martelo. Se as forças estão em corpos diferentes, não tem como uma anular a outra, beleza? Então, se liga nisso aí, beleza? Então, isso aqui é falso, vamos pintar de vermelho, olha só. Segunda afirmação é falso. E vamos ver o que está pedindo para nós, galera. Ó, assinale a opção correta. Deixa eu ver. Letra A, apenas o primeiro item está certo. É isso, é isso. Apenas o primeiro item está certo. Então, a gente assinala aqui, ó, bem bonitinho, o que está dizendo na letra A, beleza? Bem tranquilinho, bem de boa. Agora vamos fazer uma misturinha, vamos misturar tudo aqui, as leis de Newton, vamos ver o que vai rolar. Olha só. Considere as seguintes afirmações sobre as leis de Newton para o movimento dos corpos. Primeira afirmação, um corpo permanece em movimento retilíneo com velocidade constante se a resultante de todas as forças que atuam sobre esse corpo for nula. Gente, ele consegue permanecer em movimento retilíneo uniforme se a força resultante for nula? Sim, consegue, né? Consegue. E além disso, consegue também ficar em repouso. Mas aqui está falando de movimento retilíneo uniforme, perfeito, está de bonitinho aqui, está de boa. Segunda afirmação, a intensidade da resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa desse corpo pela aceleração que ele adquire. Gente, segunda lei de Newton, força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Quando eu digo massa vezes aceleração, eu estou fazendo uma multiplicação, eu estou fazendo um produto. Então, sim, é o produto entre a massa do corpo e a aceleração que ele tem. Beleza? Bem, letra C não, terceira afirmação. Diz assim, ó, sempre que um corpo A aplica uma força em um corpo B, esse corpo B aplica no corpo A uma força de mesma intensidade, perfeito. Mesma direção, perfeito. E mesmo sentido que a força aplicada por A. Gente, cadê o erro? Não é de mesmo sentido. O sentido é o oposto. Se o corpo A faz uma força no corpo B para a esquerda, o corpo B faz uma força no corpo A para a direita. Beleza? Então são sentidos opostos. Então, como tem uma mentirinha no meio do caminho, tudo é mentira, né? Tudo é mentira, tudo caiu fora. E aí diz assim, ó. Está correto o que se afirma em. Vamos ver o que tem do outro lado da página. Aqui, ó. Está correto o que se afirma em. Ficou verdadeiro, então, só 1 e 2. 1 e 2, 1 e 2 apenas. 1 e 2 apenas. Ficou letra B. Então, verdadeiras apenas as afirmações 1 e 2. Letra B, gente. Beleza? Bem, nessa aula que a gente tinha para conversar sobre as leis de Newton, aplicar em algumas situações, pensar um pouco sobre isso, era o que a gente fez, galera. Agora eu vou te deixar estudar, revisar e a gente vai se encontrar numa próxima aula. Então, abraço para ti, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!